Natal é daqui 2 dias, ou melhor, amanhã já tem muita família se reunindo. E você que fez vestibular esse ano pode estar tenso aí, ó, preocupada, pensando, vão me perguntar do Enem, vão falar alguma coisa do vestibular, e aí o que que eu falo, como que eu respondo isso, como que eu não me abalo, como que eu não deixo isso arruinar o meu Natal. Bom, é exatamente isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Aqui eu te mostro o caminho para você fazer a melhor prova da sua vida e conquistar a aprovação no Enem e vestibulares. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 técnicas para você sobreviver ao Natal sem se abalar emocionalmente, sabe? Mesmo se alguém te perguntar sobre o Enem, sobre os vestibulares, ou fizer algum comentário mega inconveniente sobre isso, você estará preparada, blindada, mental e emocionalmente, isso não vai te afetar, você vai ter técnica para lidar com isso. A minha intenção é que ao final desse vídeo você possa respirar aliviada de pronto. Já sei, tô preparada para encarar o Natal, para curtir lá com a minha família, mesmo se tiver algum parente, alguma pessoa inconveniente para ficar me enchendo de perguntas a respeito do vestibular. Então, bora lá, bora para as técnicas. Antes, já deixa aqui, ó, o seu like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Técnica número 1, o que o outro fala é sobre ele, não é sobre você. Deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que uma aluna minha, isso antes dela se tornar minha aluna, tá? Ela tava numa reunião de família e tal, no encontro familiar, e aí o tio dela virou pra ela e falou assim, ó, é impossível passar em direito numa federal, porque é concorrido demais. E diante dessa fala dele, ela passou meses preocupada, abalada, triste, pensando que ela não iria passar, pensando por que eu tô fazendo tudo isso, se realmente é concorrido demais, eu não vou conseguir, eu não vou passar. E ela ficou muito abalada, sabe? Sofrendo por causa disso. Mas ó, presta atenção no negócio aqui. O que ele falou é sobre a visão de mundo dele, diz respeito ao que ele pensa. Por que que às vezes a gente trata as coisas que as outras pessoas falam como uma verdade absoluta, como se aquilo ali fosse assim a verdade da verdade? Vamos parar para questionar as coisas. E outra, para perceber que o que a outra pessoa tá falando é sobre a visão de mundo dela, sobre as crenças que ela tem, sobre aquilo que ela acredita. O tio dela falou que é impossível passar em direito numa federal porque é concorrido demais. Ele tá falando sobre uma visão que ele tem. Ele não tá falando sobre ela. Parece que é sobre ela, mas não é. Não é sobre ela. Até porque se a gente questionar isso, é muito fácil questionar. Virar pra ele, ela poderia ter virado pra ele e falado assim, tá, então você tá me falando que é impossível passar em direito na federal. Mas por que tem tanta gente que passa? Então, como que é isso? Não é impossível? Ele iria se embananar todo, ele não iria conseguir responder isso. Ia cair por terra aquilo que ele estava falando, aquilo que ele acredita que é a visão de mundo dele, que às vezes ele nem parou para pensar tanto nisso. Mas essa minha aluna, ela internalizou aquilo e ficou se abalando emocionalmente por causa disso. Então o que você tem que se lembrar nesse momento? Que o que a outra pessoa está falando é sobre ela, não é sobre você. Por mais que tenha sido direcionado a você. Então, por exemplo, outro comentário que é clássico, tá? É a pessoa virar para você e falar assim, nossa, mas você não tá velha demais para isso, não? Não tá na hora de você fazer alguma outra coisa, sei lá, vai só para um concurso que aí você já começa a trabalhar, né? Ao invés de ficar só estudando aí, tentando passar no vestibular, porque ó, já passou o tempo. O que essa pessoa está falando, por mais que pareça ser sobre você, não é. É sobre ela. É sobre o que ela entende sobre o momento de entrar ou não na faculdade. Sobre até quando você deve lutar pelos seus sonhos. Sobre o que ela pensa a respeito do momento de você realizar as coisas, de você fazer as coisas. É sobre ela, não é sobre você. Então eu quero que você fixe aí na sua cabeça. Deixa aqui nos comentários para você já começar a fixar isso. O que o outro fala é sobre ele, não é sobre você. Vá com essa mentalidade pro Natal, porque aí na hora que você escutar alguém falando alguma coisa dessa, você vai se lembrar, isso aqui não é sobre mim, é sobre ele. E isso torna as coisas muito mais leves. Técnica número 2, deixe com o outro o que pertence a ele. A gente acabou de ver aqui que o que o outro fala é sobre ele, sobre a visão de mundo dele, sobre as crenças que ele tem. Então, por que você vai trazer isso pra dentro de você? Por que você vai internalizar limitações que pertencem a outra pessoa? Não faça isso. Essa minha aluna, por exemplo, ela internalizou aquela limitação que era do tio dela.
E aí, o que aconteceu? Ela ficou limitada também. Ela começou a se abalar, ela começou a se desestabilizar. Aquilo ali mexeu demais com ela. Então, esse não é o caminho. Não internalize limitações de outras pessoas. Você já tem as suas próprias limitações que você precisa superar. E aí, você vai pegar mais, não traga mais limitações pra você. Deixe com o outro aquilo que pertence a ele. E aí, o que você pode fazer? Imagina como se tivesse, assim, ó, uma redoma ali em volta de você, que tudo que a pessoa fala bate e volta, entendeu? Então, ao invés de você estar lá no Natal, assim, ó, então aqui, imagina, tá você lá no Natal, deixa eu ver aqui, tá pra ver, e aí a pessoa fala um negócio com você, e aí você internaliza, você traz aqui, ó, pro coração, e aí você começa a pensar desse jeito. E aí o que acontece? Tudo que as pessoas vão falando, vão te afetando, e aí, de repente, você tá o quê? Completamente abalado emocionalmente. Não deixe que isso daqui aconteça. Não permita isso daqui. Deixe com o outro que pertence a ele. Aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar como se tivesse uma redoma ali dentro, ao redor de você, te protegendo, te blindando. Imagina como se tivesse um ciclo aqui, ó. Até um campo com uma energia bem positiva aqui, ó, em volta de você, porque você já tá aqui trabalhando essa mentalidade certa, entendeu? Você já tá se blindando mental e emocionalmente. Aí na hora que a pessoa faz o comentário, ele vem aqui, ó, direcionado pra você, mas ele volta. Ele bate e volta, ele bate e volta, porque é sobre o outro. E aí quando você não deixa internalizar, você não se afeta. Aquilo ali deixa de ser sobre você e se torna sobre outra pessoa. E aí, sabe o que costuma acontecer? Ao invés de você ficar lá abalada, pensando, nossa, as pessoas me acham fracasso, que eu não passei e tudo, você começa a entender mais sobre as pessoas, você começa a olhar até com uma certa curiosidade, nossa, essa minha tia, então, ela deve ter tido muita pressa pra viver, né? Porque ela acha que não ter passado no vestibular com 20 anos é um super atraso. Nossa, então o que será que ela acha? Né, de pessoas que mudam de carreira aos 30 anos. Talvez você até pergunte pra ela. E aí você muda o tom da conversa, sabe? Você muda o foco da conversa, tira o foco da conversa de você. Por quê? Porque você tá blindada ali. Então, deixe com o outro o que pertence a ele. E se esse vídeo já gerou valor pra você, deixe aqui a sua curtida. E por fim, técnica número 3. Não responda as perguntas que você não quer responder. Mesmo que a pessoa chegue ali até você, olhe no fundo dos seus olhos e te pergunte, e aí, como foi o Enem? Quantas questões você acertou? Vai dar pra passar? Mesmo que a pessoa te coloque ali, ó, contra a parede, você tem uma escolha e você não precisa responder. E você deve estar pensando, mas e aí, Cláudia, o que eu faço? Eu simplesmente saio andando e deixo a pessoa falando sozinha? O que eu faço? Não tem como eu ser mal educada também, porque eu tô ali naquela situação de família e tal, o que eu faço? Sabe o que você vai fazer? Você vai responder essa pessoa, mas sem responder. Então, por exemplo, a pessoa te perguntou, e aí, como foi o Enem? Aí você fala assim, olha, eu não tô querendo falar sobre Enem e vestibular agora, mas agradeço demais a sua pergunta e a sua preocupação, seu interesse. Ponto. Você sai daquela conversa ali. Ou então, a pessoa te perguntou e você pode virar e falar assim, aqui, o resultado ainda não saiu. Eu prefiro esperar o resultado sair para depois comentar sobre isso, mas obrigada por perguntar. Pronto, encerrou o assunto. E aí, ó, mas a pessoa vai pensar que eu não vou passar. Mas isso pode gerar mais pano pra manga. Não, porque você encerrou o assunto. Qual que é o problema de você não querer falar sobre isso? Não, já passei o ano inteiro pensando sobre o vestibular, não quero pensar mais isso não, gente. Vamos curtir o Natal aqui. Depois a gente conversa mais sobre isso. Pronto, você se esquivou, entendeu? Não responda as perguntas que você não quer responder. Cuide de você. Você em primeiro lugar. E se você responde dessa forma, você não está sendo mal educada, você não está sendo desrespeitosa, você está falando sobre a sua vontade, sobre aquilo que é importante para você. Eu não quero falar sobre isso. Eu vou esperar o resultado sair, ou não tô afim de falar sobre isso hoje, entendeu? Eu passei o ano inteiro já pensando em vestibular, vamos relaxar, vamos curtir. E aí, como que tá a sua vida? Lembre-se que o que o outro fala é sobre ele. Deixe com o outro que pertence a ele. E uma coisa muito legal de pensar aqui também é que às vezes a pessoa tá te perguntando nem é porque ela quer saber de verdade, viu? É muitas vezes só porque ela quer se sentir bem com ela mesma. Sabe, de mostrar pra você que ela tá por dentro da sua vida, que ela tá sabendo o que tá acontecendo, que ela se importa,
sabe? Então, assim, às vezes ela tá fazendo isso, tá perguntando, nem é porque ela quer saber mesmo. Aí, a sua resposta nem vai fazer diferença. Ótimo, beleza, tranquilo, você não quer falar sobre isso e tal. Muda de assunto, sabe? Tenha em mente que você tem uma escolha. Não é a pessoa te perguntou, você tem que responder tudo ali na hora. Não, você vai responder, mas você vai não responder. Sabe, quem faz muito isso é o Henrique, meu marido. Ele se pergunta um negócio pra ele devolve a pergunta, ou ele se esquiva. Ele não responde tudo assim, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que se me pergunta um negócio, já fico assim, aflita pra responder diretamente aquilo. Mas a gente não precisa responder. E uma coisa que me ajuda muito é justamente já ter essas respostas preparadas, sabe? Até, às vezes, ensaia antes. Já vai pra frente do espelho e ensaia você falando assim, eu não queria muito falar sobre vestibular aqui hoje, mas muito obrigada por perguntar. Ensaia isso, sabe? Ensaia a resposta que você quer dar. Inclusive, se você teve ideia de uma resposta que você vai dar, deixa aqui nos comentários também, porque pode ajudar outras pessoas a desenvolverem ali uma boa resposta para esse momento. Aquela resposta que você responde, mas não responde nada. Essas 3 técnicas vão te salvar no Natal. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com outro vestibulando que também vai tirar muita vantagem do que você acabou de aprender aqui, dessas técnicas que você acabou de adquirir. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e Feliz Natal para você e para sua família.